Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui juntos começando mais uma leitura nesse canal que funciona todos os dias. Aqui eu estou sempre junto com vocês, interpretando as cartas, passando respostas a todo mundo que vem buscar orientação dos oráculos. Então, se você está conhecendo agora, não deixa de se inscrever, ativar as notificações e também deixar o seu like. Isso contribui bastante aqui com o canal para que a gente tenha mais alcance, né? E cada vez mais levarmos as nossas leituras gratuitas a mais pessoas. Isso vai ajudar bastante no trabalho que é realizado aqui, certo? Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Dessa vez, uma leitura puramente de baralho cigano, né? Não temos o tarô combinado aqui. Cartas somente do baralho cigano nessa leitura. Baralho da esquerda com olho de tigre, da direita com ágata rosa. Então, já vai sentindo aí qual é o baralho que chama a sua atenção para você escolher e ganhar a sua mensagem dessa vez com a gente. E qual é o assunto? A gente vai ver quais os pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes dele ou dela com você, tá? Então, serão 3 perguntas, né? Basicamente, que vão formar o nosso tema aqui. A gente vai ver os pensamentos, os sentimentos e as atitudes da pessoa de quem você gosta com você, né? Como a pessoa pode agir, o que tem a te apresentar daqui para frente. Então, vai ser bem bacana essa leitura, certo? Antes de partirmos para as nossas cartas, só aquela orientaçãozinha básica para quem está participando pela primeira vez. Você está escolhendo seu baralho e eu pego sempre primeiro o da esquerda para leitura. Portanto, se essa for a sua escolha, já fica comigo aí direto. Se você escolher o baralho da direita, se for a sua preferência, então dá uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu coloco o tempo da esquerda e o tempo da direita. Aí você olha qual é o tempo da direita e avança o vídeo, vai lá direto para sua mensagem, não precisa ficar assistindo tudo, esperando a sua vez, combinado? Então vamos às cartas. Quais os pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes dele ou dela com você? Vamos lá. O baralho da esquerda primeiro, então, com a pedrinha do olho de tigre. Embaralhei aqui para vocês, então, cortando um monte, e já vou virar as cartas dessa vez abertas, tá? Porque serão 9 cartas na mesa, a gente está respondendo 3 perguntas, né, que compõem o nosso tema. Então, eu vou precisar colocar um pouquinho sobrepostas assim, por isso já vou virar aberto, para não ter que, né, me dar o trabalho de colocar as cartas fechadas e depois ter que abrir e organizar tudo certinho, assim como eu já estou fazendo. Assim ganhamos um certo tempo aí. Então, estão aí todas as nossas cartas, né? O que vai nos proporcionar a sua leitura. Então, pensamentos, sentimentos e atitudes dele ou dela com você. Na primeira linha temos os pensamentos, na segunda linha os sentimentos, na terceira linha as atitudes, tá? Então, eu vou fazer a leitura assim, em horizontal, certo? Na primeira linha, lá em cima, então, com os pensamentos, temos peixes, flores e lua. Isso indica o quê? Quando nós vemos os pensamentos dele ou dela com você, né? O que a pessoa está pensando, dentro disso estão as intenções, aquilo que passa pela cabeça, as vontades, o que se pretende viver, né? Então, com essas cartas aqui, nós temos, em primeiro lugar, ótimas intenções, dá para falar disso, de alguém que vem buscar situações para viver ao seu lado, né? Desejo de permanecer ao seu lado, tá? Vontade de fazer acontecer coisas boas, porque nós temos a ideia de prosperidade, então com os peixes ali, certo? Deixa eu aproximar um pouquinho a carta para vocês verem, carta dos peixes, trazendo o conceito da prosperidade entre vocês, que passa pelo pensamento dele ou dela. Então, uma pessoa que vislumbra isso entre vocês, sente que as coisas podem dar muito certo, o que diz muito sobre afinidades que são notadas, né? Então, alguém que sente que a coisa rola, né? Sente uma energia que flui entre vocês. E aí, a carta das flores ao lado dos peixes, mostrando aqui dentro das intenções, dos pensamentos ainda, alguém que pensa em ser feliz com você, tá? A carta das flores tem uma carga muito positiva de felicidade quando a gente busca essa energia, quando a gente quer viver essa vibração, né, de felicidade, isso identificado
como possível ao lado de alguém. Então, uma pessoa que pretende construir uma situação com você dentro da qual vocês possam ter uma caminhada leve juntos, né? Aqui com compreensão, com alegria, enxergando a beleza da vida juntos, né? Os aspectos positivos, aquilo que vale a pena. Tudo isso está na Carta das Flores. E a Lua, que é uma carta que traz uma boa dose de sensibilidade sempre, uma energia intuitiva, né, que faz a outra pessoa então perceber em você os valores, as qualidades que você tem, alguém que reconhece o valor da sua companhia ou da sua presença, né, e isso é claro que soma para trazer à tona a sensibilidade da lua, trazer à tona mais sentimentos, tá? Ali já com a carta das flores também. Detalhe, gente, nós temos pensamentos nessa linha, sentimentos nessa linha e atitudes nessa linha. Porém, aqui é um tema só, são 9 cartas abertas na mesa, tudo vai se conectar, tudo vai se combinar aqui dentro, né? Então, na análise dos pensamentos, a gente já tem a vibração também dos sentimentos ali, né? Alguém que gosta de você, que está afim de você, que quer criar oportunidades ou permanecer ao seu lado, que reconhece o valor da sua companhia, da sua presença. A lua traz a sensibilidade, o que proporciona uma atmosfera de romantismo, por onde podem fluir exatamente os sentimentos aqui das flores. E tudo isso é claro que faz gerar um pensamento próspero entre duas pessoas, tá? Então, alguém que deseja estar ao seu lado, que pretende estar ao seu lado, que tem boas intenções, que pensa em construir algo bacana para vocês trilharem juntos, um relacionamento, né? Ou a continuidade naquilo que vocês já vivem juntos. Depende de qual é o seu caso. Se você está em uma relação, se você está conhecendo alguém, se você está separada ou separado e pretende voltar com alguém. Eu sempre tento dar diferentes exemplos, né? Como a leitura vai se encaixar. Mas é sempre importante também você sentir as cartas e ver como o que eu estou buscando interpretar aqui se adequa ao que você está vivendo, tá? Por quê? Como as nossas leituras aqui no YouTube são gerais, né? Então, nem sempre uma leitura vai servir para todos os casos. Isso é importante a gente saber, tá? Mas então ali nessa linha dos pensamentos tivemos toda essa interpretação, né? Então, ótimas intenções, cartas muito positivas ali. Entrando agora na segunda linha, falando dos sentimentos, o que que nós temos aqui? Carta da foice, da árvore e a carta do homem, certo? E só relembrando, tudo se combina dentro da mesa. Então, a gente tem todas essas boas intenções que também vão, né, exercer influência nos sentimentos dele ou dela, tá? Então, nós vimos uma pessoa muito bem intencionada com você, vimos muito aqui das vontades, dos desejos, daquilo que a pessoa pretende viver ao seu lado ou continuar vivendo. Como eu expliquei, depende de qual é o seu caso, né? E aí, dentro do sentimento, agora, conectando isso já, então, também com os pensamentos, construindo a interpretação para você, com a foice, a árvore e o homem, o que que nós temos? Vamos falar primeiro dessa carta da foice, que simboliza o quê? Algum sentimento de contrariedade, alguma coisa que a outra pessoa percebe que não dá muito certo entre vocês, tá? E que precisa parar de acontecer, o que é normal, porque isso tem a ver com as questões da convivência, né? Os pontos onde vocês se entendem, os pontos onde vocês não se entendem. Então, às vezes, alguma coisinha que incomoda e que de repente até já foi conversado e continua acontecendo. A ideia, às vezes, de um querer ter razão sobre o outro. Algum comportamento, qualquer tipo de comportamento que seja nocivo à relação, tá? Então, essa carta da foice mostra o quê? Que, de repente, esse determinado comportamento que eu estou citando, e aí você precisa buscar entender o que acontece aí que pode atrapalhar a relação de vocês, né? Que acaba impactando, então, o sentimento da outra pessoa, a vontade dele ou dela de que as coisas que não são legais entre vocês parem de acontecer. Para não atrapalhar o quê? Para não atrapalhar a prosperidade que vocês podem alcançar juntos. Para não atrapalhar o progresso, a geração dos frutos que vocês têm aqui para experimentar a dois, tá? Dentro dos sentimentos nós temos ainda a árvore, que fala exatamente do desejo da outra pessoa de viver algo duradouro com você. Porque a árvore fala disso, fala sobre estabelecer raízes, né, para uma caminhada a dois, para geração de frutos. Então isso não tem a ver com qualquer tipo de intenção casual, com aventura. Fala muito mais sobre alguém que quer
permanecer ao seu lado, ou que tenha esse propósito, tá? De um relacionamento, quer viver exatamente essa circunstância com você, tá? E dentro dos pensamentos, como nós já tivemos os peixes falando sobre prosperidade, então isso reforça a ideia de relacionamento, né? Alguém que gosta de você e gosta de uma forma que não é superficial, tá? Falando dos sentimentos, de como a outra pessoa está se sentindo, do que ele ou ela sente, né? Então, alguém que gosta muito de você, que quer estar ao seu lado, e esse sentimento é sincero, é profundo. Alguém que quer permanecer com você, criar uma trajetória juntos, tá? E aí, essas duas cartas combinadas podem mostrar uma outra situação, que é a do medo de te perder, tá? Isso também fazendo parte do sentimento dele ou dela, com essa foice de repente, né, sendo exercida aqui sobre a árvore, atrapalhando uma sequência entre vocês. Portanto, a combinação dessas cartas, além do que eu já expliquei sobre cada uma, as duas juntas podem mostrar também o medo de te perder, dentro dos sentimentos, né? E a carta do homem, que sempre é uma carta pessoal e sempre traz uma característica também mais associada à razão, a um comportamento mais racional. Isso vindo nos sentimentos mostra o quê? Né? Que a outra pessoa percebe a importância de agir de forma equilibrada, porque já estamos vendo alguém que gosta de você, que está afim de você, que tem boas intenções, que tem o medo de te perder. Então, é alguém que percebe a importância de manter o equilíbrio. Por quê? Não pode se entregar às emoções pelo medo de fazer coisas erradas, tá? Porque quando a gente está simplesmente agindo de forma emotiva, a gente faz o quê? Se precipita, nós somos impulsivos, né? Nós agimos sem pensar. Então, é alguém que quer evitar problemas entre vocês que são consequência desses comportamentos emotivos, certo? Então, uma pessoa prezando pelo equilíbrio, sente que isso é importante, tá? E aí, essa carta do homem, com esse aspecto mais racional, muitas vezes é, geram a impressão de alguém distante, meio frio ou fria com você. Não é isso, é uma pessoa que está ali tentando prezar pelo próprio equilíbrio, né? Sem uma demonstração excessiva, pelo que a pessoa entende que seria excessiva, dos sentimentos ou das emoções, para não cair exatamente no desequilíbrio, tá? Porque aí é como eu falei, é onde surgem as precipitações, os comportamentos impulsivos, é o agir sem pensar, e aí é onde pode acontecer as coisas erradas entre vocês, principalmente porque nós falamos de alguém que tem o medo de te perder, conforme vimos nessa combinação aqui da foice com a árvore. Então, uma pessoa que não quer cometer erros, tá? Por quê? Sente insegurança nesse aspecto aqui, não quer te perder, então eu tenho que acertar o máximo possível, né? Tenho que pensar antes de agir, eu não posso ser uma pessoa emotiva, porque aí eu vou ter a tendência de me precipitar, de agir equivocadamente, tá? E colocar a perder as coisas que eu não quero perder. Então isso faz parte também da maneira como a outra pessoa se sente ao seu lado, tá? E isso mostra o quê? Alguém que quer cuidar também, né? Então é muito bacana. Assim nós passamos as ideias com essa linha, combinando com o que já mostramos ali nos pensamentos, nas intenções, nas expectativas. Então, até aqui tudo indo muito bem, certo? Vamos agora nas atitudes, as possíveis atitudes dele ou dela com você, o que a pessoa vai te apresentar a seguir, como vai agir, né? O que vai colocar em prática. Nós temos para isso o jardim, a o navio e a montanha, tá? Então, carta do jardim é uma carta que mostra muito das situações de convivência de uma pessoa, portanto, que quer promover encontros entre vocês, quer compartilhar a vida com você, quer estar ao seu lado, tá? A carta do jardim mostra muito das situações daquilo que nós planejamos, do que nós programamos a viver, desfrutar a vida, tá? São os programas a dois, tá? Então, tudo aquilo que a gente quer fazer e vamos combinar, e vamos fazer, e vamos curtir juntos, tudo isso está no jardim, certo? Então, uma pessoa que mostra aqui a atitude de te procurar, de fazer acontecer, vemos as intenções, vemos alguém que gosta de você, né? Nessas cartas aqui que já foram lidas, então não quer ficar com isso na teoria, quer colocar em prática, quer estar ao seu lado, quer compartilhar a vida com você, tá? Então, essa carta do jardim nos fala muito sobre procura, sobre alguém que cria oportunidades a dois, cria situações, né? Iniciativa para fazer acontecer, tá? Nós temos ainda o navio aqui mostrando
o que pode ser uma atitude dele ou dela com você. A carta do navio é sobre mudança, sobre novas perspectivas. Então, alguém que quer, de repente, levar a relação de vocês para um outro patamar, quer ir além, está sempre olhando para o que vem adiante entre vocês. Por caso de quem está vivendo aí uma relação, né? Então, uma pessoa que não está olhando só para o momento, só para o presente, já está com o pensamento mais adiante, fazendo planos, olhando para frente entre vocês, onde vocês podem chegar juntos, tá? A carta do navio fala muito disso. Para quem não está em um relacionamento, então uma pessoa que quer criar oportunidades. Isso combinado com o jardim, um cenário de mudanças, então alguém que está pensando em mudar a vida, te incluindo nos planos, tá? Fazendo acontecer entre vocês o que a pessoa sente que falta acontecer. Afinal, temos aqui alguém que gosta, que tem sentimentos, que tem ótimas intenções, que tem o medo de te perder, que pensa em fazer tudo da melhor forma possível, o medo de errar pelo medo de te perder. Então, por isso, de repente, pode te dar a sensação, em alguns momentos, de a pessoa estar um pouco fria, um pouco distante. É só alguém ali tentando encontrar o próprio equilíbrio dentro das próprias emoções, tá? E aí, nas atitudes, a gente está vendo, então, alguém que deseja criar oportunidades ou mais oportunidades, né? Para quem já está vivendo aí um relacionamento. Carta da Montanha fala muito sobre superações, desafios que a vida apresenta e que a gente vai lutar para superar. Então, dentro de uma atitude dele ou dela com você, o que essa carta da montanha fala? Alguém que entende que a vida vai apresentar desafios para vocês superarem juntos e alguém que quer lutar ao seu lado para vencer com você, para conquistar com você, para vocês juntos se fortalecerem. Uma pessoa que quer participar das suas batalhas, né? E que gostaria também que você participasse das batalhas dele ou dela, né? Ou seja, uma caminhada juntos para que um casal aqui possa fluir, né? Caminhar, lutar pelas coisas que deseja alcançar. Então, essa carta da montanha tem muito a ver com essa ideia da luta da vida, dos desafios que a vida nos traz e de alguém que quer estar ao seu lado para viver essas situações. Então, falo também sobre uma pessoa que não está ao seu lado só quando está tudo certo, né? E de repente, na primeira dificuldade, na primeira ideia de responsabilidade, cai fora. Não, é alguém que espera que a vida vai proporcionar isso entre vocês e está ali com a disposição de passar por cima, de enfrentar, de lutar, de conquistar ao seu lado, tá? Então, uma carta que mostra também bastante maturidade aqui dentro do sentimento. Ok, gente? Então, fechamos assim a nossa leitura para todo mundo que escolheu o baralho da esquerda, falando sobre pensamentos e dentro dos pensamentos as intenções, as vontades, aquilo que se pretende, os sentimentos, né, o que a pessoa sente, o que passa ali nesse sentido e as possíveis atitudes, o que tudo isso que vem num plano então mais teórico dos pensamentos e dos sentimentos, como tudo isso se converte na prática com as atitudes. E aí vimos realmente alguém que faz acontecer o que as cartas de cima nos mostraram, tá? Alguém que quer colocar em prática o que experimenta com você, ou continuar fazendo acontecer, para quem no caso já vive um relacionamento. Combinado? Então, fechamos aí a nossa leitura com o baralho da esquerda. Agora, recolhendo aqui então, vamos trazer as outras cartas. Baralho da direita, inicialmente lá no comecinho do vídeo, com Ágata Rosa. Para você que fez essa escolha, chegou a sua vez, então vamos ao trabalho aqui. Tirando a pedrinha e baralhando as cartas. Quais os pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes dele ou dela com você. Embaralhei então, cortando um monte. 9 cartas na mesa, tá, gente? Já vou colocar o baralho aberto, porque a gente vai formar 3 linhas aqui. E para tudo aparecer legal na mesa, eu vou precisar colocar um pouquinho sobreposto assim. Então já vou colocar aberto para facilitar. Muito bem. Então, temos aí suas 9 cartas. Lá na parte de cima, na primeira linha que eu coloquei,
a gente vai ter os pensamentos, e dentro dos pensamentos a gente fala das intenções, das vontades, o que a outra pessoa pretende com você. Os sentimentos na linha central aqui, tá? Fazendo a leitura horizontal, tá bom? E aqui na parte de baixo, então, as atitudes. Aí a gente vê o quanto o que é mostrado nos pensamentos e nos sentimentos se concretiza nas atitudes, tá? Então, vamos lá. E detalhe, tudo vai se combinar, tudo se conecta aqui dentro, porque são 3 perguntas, 3 situações que nós estamos vendo, né? Para cada situação, uma linha de cartas, mas é um tema só, então tudo se combina aí, ok? Lá nos pensamentos, então, e dentro dos pensamentos, as intenções, as expectativas, o que a pessoa pretende com você. Para isso, temos o urso, o sol e a carta da mulher, tá? Tá aqui o urso, o sol e a mulher. Isso, mostrando os pensamentos, fala de intenções em que sentido? Fala sobre uma pessoa que quer estar com você, tá? Que tenha vontade de estar ao seu lado, que pensa em ser feliz com você, pensa em alcançar realizações com você, fluir as emoções, tá? A carta do Sol fala muito a respeito da ideia ou do sentimento, por que não dizer, já que tudo vai se combinar aqui dentro, tá? A vontade, o pensamento, o sentimento já propriamente de ser feliz com você. Então já é uma carta que aponta muito uma pessoa que gosta de você, que está afim, né, que quer fazer acontecer. Por quê? É uma carta que mostra a situação da felicidade, a dois, das realizações, da satisfação, tá? Então é uma carta que traz muita energia positiva aqui dentro das intenções que ele ou ela tem com você, o que passa pelos pensamentos. Uma carta que mostra você muito presente nos pensamentos, nos planos dele ou dela para viver, né? E junto com a carta da mulher, que aparece aqui nessa ponta, ela fala sobre o emocional, tá? Então, já mostra o quanto a gente falando dos pensamentos já começa a aparecer uma conexão também com os sentimentos. Por quê? Acabei de falar, você muito presente nos pensamentos dele ou dela, né? Então, uma pessoa que pensa em ser feliz com você, que tenha vontade de criar uma caminhada para vocês trilharem, certo? Onde vocês vão alcançar realizações, onde um vai fortalecer o outro e onde pode haver troca afetiva, troca das emoções, espaço para as demonstrações de afeto. Tudo isso a carta da mulher trazendo aqui para gente, tá? Mostrando os pensamentos, o que passa na cabeça dele ou dela, né, em relação a você. E o urso tem a ver com um pouquinho da ideia do apego, de alguém que não quer te perder. Então, no que a pessoa pensa? Em não te perder. Quer ter a sua companhia, quer te conquistar, quer estar ao seu lado. O urso fala disso porque ele tem um aspecto aqui realmente da posse, daquela pessoa que pode ser em alguns momentos possessiva, inclusive gerando o quê? Ciúmes, né? Uma pessoa ciumenta por gostar de você, por não querer te perder, tá? Então é aquele negócio de querer pegar e tomar conta é meu, né? Que em alguns momentos vira realmente a ideia de posse e acaba, né, criando até alguns conflitos. Por quê? Uma pessoa ciumenta, né, que acaba agindo por insegurança, motivada pela insegurança, pelo medo da perda, e aí quer controlar, certo? Então o urso mostra muito disso no pensamento, tá? Então, mostra de que forma você está presente ali nos pensamentos dele ou dela. São cartas aqui na linha de cima, portanto, que falam sobre alguém que está muito afim de você, né? Seja para continuar ao seu lado, se você está em uma relação, seja para criar oportunidades, se vocês estão se conhecendo. Então, assim, já bateu o sentimento. Nesse caso, outra pessoa já está gostando de você e está afim de fazer acontecer, não quer te perder, pensa em realizações ao seu lado. A carta do Sol aponta muito para as expectativas, tá? Para aquilo que a pessoa já vislumbra ao seu lado. De repente, alguém até já imaginando certas situações. E o emocional aqui da mulher dando muita vazão para isso também, facilitando o sentir, tá? E falando no sentir, vamos para a linha de baixo, então, mostrar os sentimentos. A torre, o envelope e o trevo, certo? Aqui, essas duas cartas, o trevo e o envelope, mostram o quê? De repente, você pode estar pensando assim nessa hora. Nossa, foi muito legal aqui essa linha dos pensamentos, mas a outra pessoa não está me demonstrando isso. Uma ideia possível aqui para você, tá? Alguém que tem o medo de se expressar, que pensa em construir tudo isso com você,
tá? Mas que pode ter o medo de se expressar. Pode ser uma pessoa tímida, pode ser uma pessoa meio travada, uma pessoa meio bloqueada nas emoções. E aí a carta da mulher nos pensamentos já mostra o desejo de soltar mais esse aspecto, esse lado emocional, mas uma certa dificuldade para isso, de repente, tá? Principalmente se você lida com uma pessoa que parece sempre meio séria, que não demonstra muito das emoções, às vezes é a dificuldade para expressar as emoções, a dificuldade de fazer fluir, tá? Não é alguém que não tem o sentimento, é a dificuldade de manifestar isso, né? Internamente a pessoa sente muitas coisas, mas não consegue tanto transparecer. Pode ser uma certa dificuldade nesse sentido. Essas duas cartas juntas podem mostrar uma pessoa um pouco bloqueada, ou um pouco travada até mesmo na maneira de expressar aquilo que sente, tá? O que parece fácil. De repente você fala assim, mas é só dizer, né? Se gosta de mim é só dizer. Mas para algumas pessoas isso é trabalhoso, né? A pessoa tem que atravessar uma série de barreiras interiores ali para colocar para fora um eu te amo, alguma coisa assim, tá? Então, por quê? Porque a carta do envelope traz a energia da comunicação, né? Junto com a torre que mostra alguém ali pensando em falar, pensando em se expressar, mas aí acaba se recolhendo. A torre, introspecção, por isso eu citei até uma possibilidade de timidez também. Alguém que quer dizer e não sabe como, e aí, né, fica deixando para depois, mostrando o que? Os sentimentos, isso. Então, como a pessoa se sente. Já falamos de alguém que gosta de você, inclusive até de uma forma que pode ser possessiva, alguém que quer alcançar realizações, ser feliz com você, mas que pode ser uma pessoa meio travada nesse ponto, tá? Então, muitos dos sentimentos já foram expressados para nós com as cartas lá de cima, apesar de mostrarem os pensamentos. Tudo vai se combinar aqui dentro, tá? E aí a gente percebe então, de repente, alguém que tem a dificuldade de manifestar isso. Mas vamos falar um pouco mais sobre essas cartas. Eu só trouxe uma ideia possível montando essa combinação da torre com o envelope, tá? A gente ainda tem no envelope, vamos falar primeiro do envelope. Então, sobre os sentimentos propriamente, né? É o sentir na maneira como a pessoa quer criar um espaço aberto para que vocês possam realmente ter essa troca, tá? Um poder falar para o outro de verdade aquilo que sente, um espaço de cumplicidade, de transparência, apesar das dificuldades que ele ou ela tenha para isso. De repente, inclusive, é alguém que é, tem essas dificuldades, essa trava no comunicar as expressões, mas que está percebendo em você de repente um caminho para poder conseguir isso, né? De repente é aquela pessoa que sempre quis ter alguém ao lado para poder ficar à vontade, para falar o que sente, e nunca teve. De repente até mesmo vindo de família, sabe? Aquela pessoa que dentro de casa não teve essa liberdade, muito de sinais aí de criação, certo? E aí em você a pessoa está sentindo que rola, que vai dar para vocês juntos, né, criarem essa atmosfera de cumplicidade, de um contar com o outro, de poder falar o que está sentindo, de não ter o medo de falar, né? De não ter o medo de rejeição, não ter o medo de punição, tá? Então a gente tem isso dentro dos sentimentos, junto com o trevo, que é uma carta sobre otimismo. Então uma pessoa que se sente otimista com você, tá? Se sente leve ao seu lado, esperançosa. Então, tem muito a ver com o que eu estava explicando aqui, de uma dificuldade que de repente a pessoa traz de manifestar os sentimentos, de expressar os sentimentos, né? Mas encontrando em você um caminho para facilitar isso. De repente, alguém que fica à vontade com você, como nunca ficou antes com outra pessoa, tá? E não raramente, como eu expliquei, isso traz muito do aspecto de criação, de como a pessoa foi criada, de como funciona em família, sempre aquele negócio de não poder falar, né? De ter que silenciar, e aí isso vai gerando até mesmo uma dificuldade no chakra laríngeo que acaba fazendo mal para a pessoa. Então, quando a gente encontra alguém com quem a gente fica à vontade, poxa, com ele eu posso falar, com ela eu posso falar, dá pra gente conversar, né? A pessoa não vai me reprimir por eu querer dizer tal coisa, sabe? Isso é muito bom. Então, esse sentimento que a pessoa tem com você, isso gera muito otimismo, muita esperança, e aí, claro que
né? Tudo vai se conectando, se combinando aqui, mostrando as intenções dele ou dela com você, alguém que realmente não quer te perder, porque além de gostar de você, também sente essa importância de você participando no que é uma dificuldade emocional ali, tá? Trazendo um benefício. Então isso é muito legal a dois, né? Já mostra como você pode acrescentar na vida dele ou na vida dela, tá? Ou como você até já está acrescentando, certo? E aí, vamos para a linha de baixo agora, nas atitudes, nas possíveis atitudes dele ou dela com você. Como então tudo o que a gente está vendo aqui se concretiza, como a teoria entra na prática, é alguém que gosta, é alguém que tem intenções, mas e aí, faz acontecer, tem atitude, tem iniciativa, ou não, na hora do vamos ver, a pessoa deixa tudo quieto, né, e fica só no campo da teoria. Temos a chave, temos o navio e temos os caminhos. Então, o que, que essas cartas indicam em termos de atitude da outra pessoa? A gente tem já falando da própria atitude, a atitude em si é a chave, tá? Então, essa carta já mostra alguém que age, alguém que coloca em prática aquilo que quer viver com você, alguém que vence as próprias dificuldades, dependendo que vence a própria timidez, as próprias travas emocionais para se abrir com você, para fazer acontecer, para criar oportunidades. Então, a gente tem alguém caminhando para isso, tá? Isso fala muito sobre maturidade, isso fala muito sobre alguém vencendo as próprias batalhas interiores, por causa das pessoas que têm dificuldades realmente de expressar as emoções, tá? Seja por dificuldades com a família, seja por circunstâncias da vida que geraram certos bloqueios, tudo a gente leva em consideração, tá? Mas a gente já tem a chave aqui mostrando alguém que, como eu estava explicando, se sente à vontade com você, percebe de repente uma abertura como nunca sentiu antes, né? E isso facilita muito aí o que pode surgir, o que pode rolar ou o que pode continuar acontecendo entre vocês. Tudo depende da situação de cada um em um relacionamento, ou se conhecendo agora, ou separado querendo voltar, né? Então essa carta da chave já traz muito disso. Combinando a chave lá com os caminhos, que é uma carta que aponta a necessidade de escolhas que a gente tem para fazer na vida, essa carta mostra alguém que te prioriza, tá? Nas escolhas que de repente precisar fazer na vida. Porque já temos a chave mostrando alguém que toma a frente, que toma a iniciativa, né? Ter a chave nas mãos é saber que é possível abrir portas para passar e não esperar elas se abrirem, tá? Então, como os caminhos apontam as nossas escolhas de vida, que são processos naturais, e de repente a gente sempre tem que, né, deixar uma coisa de lado para priorizar a outra, essas cartas juntas, os caminhos com a chave, mostram alguém que te prioriza, tá? Então, assim, se tá difícil agora aí é porque realmente ainda não deu jeito, tá? Mas se a coisa está começando a fluir, então você já está percebendo uma pessoa que te coloca como uma prioridade para viver, né? Sente que a vida, antes de qualquer outra coisa, precisa ser com você para valer a pena, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu horário de fazer as coisas, eu tenho a minha rotina e tal, então eu vou ter que desapegar disso porque a minha vida agora está se transformando, está surgindo essa possibilidade afetiva e a pessoa de quem eu estou gostando é a minha prioridade, então isso vai envolver uma adequação da minha rotina, do que eu estou acostumado ou acostumada a fazer. Beleza, é isso que eu vou fazer. Então eu vou mudar a minha vida em função desse sentimento porque isso está trazendo um novo sentido para mim. Então é disso que eu falo, de alguém que te prioriza nas escolhas, certo? E aí a carta do navio, que aponta para horizontes, então já mostra alguém que está realmente pensando em você e não somente em relação ao presente, já olha para o futuro, para onde vocês podem chegar juntos, né? Fazendo valer muito do que nós vimos aqui nessa linha sobre os sentimentos e também conectando muito essa carta com o sol lá da primeira linha, nos pensamentos, nas intenções, nas pretensões de alguém que quer ser feliz ao seu lado. E aí, nessa ideia de ser feliz ao seu lado, já está olhando mais à frente, né? Com a cabeça erguida para enxergar os horizontes e ver para onde vocês vão caminhar juntos, o que vocês vão realizar juntos, tá? Então, uma pessoa que não busca com você um tipo de situação casual,
uma simples aventura, tá? Alguém que está ao seu lado realmente porque entende que a vida faz sentido com você e que faz acontecer, te priorizando para vocês viverem o que tiverem a oportunidade de viver a dois. Então, de repente, tudo isso daqui você já está sentindo de alguma forma, se não tudo, pelo menos parte do que eu falei, e se a coisa não estiver nesse panorama aí para você, se está difícil, no momento, então saiba, tá difícil porque realmente ainda não deu jeito, é uma questão de cada coisa na sua hora. Mas nós temos aqui alguém que realmente te prioriza. Então, não são cartas que mostram alguém te deixando de lado para viver algum outro tipo de situação, tá? Importante saber disso com o que nós captamos aqui do baralho aberto. Fechamos assim, então, mais um vídeo do nosso canal. Agradeço pela participação de todos. Se você chegou até aqui e não deixou seu like ainda no vídeo, então aperta no like aí, você nos ajuda bastante. Faz isso antes de sair, tá? E nos vemos no nosso próximo encontro. Então, um abraço e até lá.